Olá pessoal, eu sou o professor Ailton Novaes e estamos aqui na tentativa de solucionar e analisar essa prova do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vamos ver como foi que a banca elaborou essa prova. Analisando as questões a respeito dos aspectos diversos relativos ao cenário geopolítico brasileiro e mundial, julgue os próximos itens. Questão de número 35. O sucessor de Hugo Chávez enfrentará dois grandes desafios no comando do governo da Venezuela: a violência no país e a alta taxa de analfabetismo, uma das maiores da América do Sul. Se você for analisar com carinho essa questão, eu diria para vocês que desde 2003, Hugo Chávez vinha estarrando que tinha erradicado completamente o analfabetismo no seu país. Porém, em se tratando da questão da violência, a Venezuela apresenta ainda um alto índice em relação à América Latina. Assim sendo, observando essa questão, poderíamos dizer que o gabarito ficaria falso, tendo em vista que o analfabetismo, como eu já falei, Hugo Chávez pregava a erradicação. Porém, a violência ainda persiste no país e é considerada uma das maiores na América Latina. Olá pessoal, vamos agora para a questão de número 36. Observem bem, a questão fala da droga que está acabando com a nossa juventude. A droga chama-se crack. A questão número 36 diz o seguinte: a internação compulsória de usuários de crack, uma das metas do plano do governo, crack é possível vencer, foi adotada na maioria das capitais brasileiras como política pública de combate ao uso de drogas. De uma certa forma, a gente está cansado de ver o que nós chamamos por aí afora de cracolândias, as cracolândias. Mas é interessante que você note o seguinte: o viciado, muitas vezes ele não quer ser internado, a família não tem condições de interná-lo, de fazer um tratamento sério para combater esse vício. E aí então, os problemas sociais que esses viciados estão trazendo para a sociedade brasileira, para o governo municipal, estadual, federal, vai por aí afora, leva o governo, na realidade, a tomar medidas mais severas. E uma das medidas passa justamente por essa questão da internação compulsória de usuários de crack. O problema dessa questão é muito simples. Quando diz aqui, foi adotada na maioria das capitais brasileiras como política pública de combate ao uso das drogas. Ora, o que traz aí errado nessa alternativa, que vem errado claramente, é quando ele usa a expressão maioria das capitais brasileiras. Você não tem na maioria das capitais brasileiras ainda esse tipo de política sendo adotada. Eu diria que você tem notadamente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente poderia apontar como sendo as capitais que adotaram justamente essa política, onde você começa a observar a internação compulsória. Então, o erro dessa questão aí está quando ele usa a expressão maioria das capitais. Assim sendo, a questão número 36 ficaria falsa. Bem, pessoal, vamos agora à questão de número 37. É uma questão muito recente, como foi aquela questão de número 35, também muito recente, sobre Hugo Chávez. Essa questão número 37 é muito recente, a questão do Papa Francisco, o argentino Jorge Mário Bergoglio, de descendência, na realidade, italiana. A gente observa o seguinte: o pai do atual Papa Francisco, ele era de Turim, uma região do norte da Itália, né? E vem embora para o Brasil. Aqui ele vai casar-se com uma senhora do lar, e aí aparece uma família, e dessa família você tem hoje, na realidade, se você for observar a família, são 3 homens e 2 mulheres. Aí você teria hoje, um desses homens é justamente o Papa Francisco. Então, a questão número 37 diz o seguinte: a respeito da tradicional rivalidade existente entre o Brasil e a Argentina no campo esportivo, a escolha do cardeal Jorge Mário Bergoglio como sucessor do Papa Bento XVI não reforçou a disputa entre esses países, pois, embora seja considerado argentino por ter sido arcebispo daquele país, Bergoglio é efetivamente filho de pais argentinos, mas cidadão italiano. Ora, observe justamente o que eu disse.
O pai de Jorge Mário Bergoglio é que é italiano. Ele é italiano, era um ferroviário da cidade de Turim, vem para cá. Então, na alternativa, vem para cá, casa-se com uma do lar, uma senhora do lar, e aí vem a família. Pois muito bem, na alternativa, você tem aqui na alternativa, diz assim, ó, Bergoglio é efetivamente filho de pais argentinos. Ora, já errou aí. O pai dele era italiano, da região de Turim, mas, porém, cidadão italiano. Não, não, não. É justamente o seguinte, o pai dele era italiano. E o Papa Francisco, Mário Jorge Bergoglio, ele é argentino. Então, a questão ficaria o que aí? Falsa quando ele diz que os pais efetivamente são argentinos e ele, obviamente, é cidadão italiano. É justamente o inverso. O pai é italiano, ele é argentino. Então, a questão número 37 ficaria falsa. Pessoal, vamos então agora à questão de número 38. Encontra-se em tramitação no Senado Federal proposta de emenda à Constituição Federal que prevê a expropriação de terras urbanas e rurais de empresas ou pessoas que abriguem trabalhadores sujeitos a trabalho escravo, devendo as terras expropriadas ser encaminhadas para a reforma agrária ou uso social. Pessoal, por favor, essa questão, né, do trabalho modelo escravo, isso é antigo no Brasil. Nós temos na zona da mata, aqui no Nordeste brasileiro, nós temos ainda uma prática que é justamente a exploração do trabalhador e um trabalho modelo escravo. Você vê isso também naquela região centro-oeste, onde você consegue observar carvoarias e tudo mais, usando esse pessoal, tá certo? Como trabalho escravo. Então, existe uma PEC em tramitação no Congresso Nacional que trata justamente dessa questão do trabalho escravo. Se você for analisar direitinho, já foi aprovada aí uma PEC que fala da questão das terras, onde eram usadas para a produção do plantio de ervas, como a maconha, por exemplo, drogas de um modo geral. Então essas terras seriam confiscadas, né, pelo governo federal e aí então seriam transformadas em assentamento de colonos e vai por aí afora. Essa PEC está em tramitação hoje no Congresso, sobre a questão do trabalho escravo no Brasil, trata mais ou menos disso. Então, a questão, quando fala aqui que o Senado, que tramita hoje no Senado Federal uma proposta, né, de expropriação dessas terras urbanas ou rurais, né, urbanas ou rurais, de empresas ou pessoas que abriguem trabalhadores sujeitos a trabalho escravo, devendo as terras serem expropriadas, ser encaminhadas para a reforma agrária. Então, acredita-se o seguinte, se essa PEC for aprovada, né, promulgada de um modo geral, então essas terras deverão ser usadas no assentamento de colonos, uma reforma agrária, e também serão usadas para a questão do uso social. Então, essa alternativa, nesse aspecto, vamos esperar que essa PEC seja aprovada, então ficaria correto nesse aspecto. Então, a questão número 38 ficaria correta. Olá, pessoal, vamos agora para a questão número 39. Essa questão 39 fala do sistema prisional brasileiro. É então interessante essa questão, onde você vê que, por exemplo, o nosso ministro da Justiça, um belo dia ele declarou que as prisões brasileiras têm um caráter até medieval, que ele não gostaria nunca de ser preso em uma prisão brasileira. E a gente tem um déficit prisional muito grande. Assim sendo, vamos analisar a questão de número 39 para ver por onde passa, qual foi a visão da banca em se tratando dessa questão. Então vamos lá, questão número 39. Por meio do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, o governo brasileiro pretende aumentar significativamente o número de vagas em presídios e reduzir o número de presos em delegacias de polícia, transferindo-os para cadeias públicas. Vamos analisar. Existe um programa, na verdade, do governo em criar cerca de 42 mil vagas em presídios até 2014. Inclusive, existe a proposta de sanar, né, de zerar o déficit nas prisões femininas, nessa questão feminina, zerar o déficit prisional feminino. Então, por favor, vejam, existe um programa do governo em criar cerca de 42 mil
vagas em presídios até 2014. Então ele diz isso aqui, ó. O governo pretende, né, significativamente aumentar o número de vagas em presídios, correto, e reduzir o número de presos em delegacias de polícia, transferindo-os para as cadeias públicas, até porque preso em cadeia, em delegacia pública, preso em delegacia de polícia, na realidade é uma ameaça. A delegacia não oferece as condições de segurança suficientes e aí fica muito vulnerável à ação dos comparsas, daqueles que estão presos, fica muito vulnerável à ação de marginais. Assim sendo, essa questão que diz respeito do sistema prisional brasileiro, nós temos aí uma proposta do governo em aumentar o número de vagas em presídios brasileiros, cerca de 42 mil vagas até 2014. Então ficaria uma questão corretíssima. E aí, pessoal, vamos aí para a questão número 40. Essa questão número 40, ela diz respeito à questão da Amazônia. Se você for observar, nós estamos vivendo um clima de sustentabilidade, aquela questão de preservação do meio ambiente, aquela questão do desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem que começar a observar que a nossa Amazônia, ela está sendo explorada de forma indiscriminadamente. A exploração é muito superior, além daquilo que a gente observa do que foi proposto pelo governo na chamada Amazônia Legal. Então a exploração, ela dá-se de forma justamente indiscriminada. E aí o governo vai tomar medidas justamente para tentar conter o avanço desse desmatamento ilegal. Então a questão diz o seguinte: o governo brasileiro pretende tornar permanente e ostensiva a fiscalização contra o desmatamento ilegal na Amazônia Legal. Razão porque criou uma Força Nacional de Segurança Ambiental permanente na região. Modelo de fiscalização que inclui serviços de inteligência com o envolvimento de órgãos governamentais e um programa de ação que será conduzido pelo Exército. Olha, vamos analisar direitinho. O governo vai criar uma Força Nacional de Segurança Ambiental, tudo bem, para atuar na região. Nós vamos ter também as Forças Armadas, vamos ter também o IBAMA, vamos ter a Polícia Federal e segurança ambiental de um modo geral. A questão ficaria correta, porém, eu chamo a atenção, porque vai depender de como a banca entenda. Daí a gente chama a atenção. Porque no final, a banca foi muito específica quando ela coloca que o programa será conduzido pelo Exército. Tudo bem, se você for analisar Exército como fazendo parte das Forças Nacionais, Forças Armadas Brasileiras, ficaria corretíssimo isso aí, né? Então você tem Exército, Marinha e Aeronáutica. Vamos dizer que a Aeronáutica daria um apoio, né, usando helicópteros para analisar e até fotografando e tal, analisar a questão da Amazônia. Vamos analisar também que a Marinha, né, vai patrulhar os nossos rios. E aí vamos analisar o Exército penetrando pela mata adentro, combatendo justamente esse desmatamento ilegal. Até porque quando você analisa o Exército tem batalhões, chamados batalhões de selva, né? Então quando ele coloca aqui que a ação será conduzida pelo Exército, ficaria correto. Agora é interessante que veja bem, eu quero que você entenda. Quando ele coloca aqui, conduzido pelo Exército, ele foi muito específico colocar só o Exército. A operação será conduzida justamente pelas Forças Armadas. Mas como eu disse, o Exército tem uma penetração maior, né, por via terrestre no interior da mata, com seus batalhões de selva, então ficaria correto essa alternativa, essa questão. Então, assim sendo, a questão de número 40 ficaria correto. Só ressaltando o seguinte, tem que fazer essa ressalva aí. Seria pelas Forças Armadas. E ele coloca aqui específico, conduzido pelo Exército. Mas é importante que a gente entenda, o Exército faz parte das Forças Armadas. Então, na minha concepção, essa questão ficaria correta.